Salve galera, Mestre Zezinho aqui novamente. Turma, hoje eu vou falar sobre um assunto bastante sério. Ontem eu estava vendo vários relatos de lutadores brasileiros do UFC, como Júnior Cigano, Vitor Belfort, o nosso Pedro Rizzo, e eles comentando sobre a prisão de Caim Velasquez. O que a gente sabe sobre a prisão de Caim Velasquez? Como esse processo corre em segredo de justiça, nós não sabemos ao certo o que realmente aconteceu. Mas o que a imprensa dos Estados Unidos fala é que a filha dele sofreu abuso sexual. E não foi só uma vez, foram várias vezes. E quando ele ficou sabendo desse acontecido, ele teve uma atitude, pegou uma arma, foi atrás dos caras, deu tiro, perseguiu e ele acabou sendo preso. O mais impressionante é que ele, na condição de pai, ele está preso, um crime inafiançável, e a pessoa que é acusada de fazer esses abusos está em liberdade. Essa é a justiça dos homens. E o que eu quero trazer para vocês aqui de ensinamento com esse acontecido aí? Primeiro, eu quero dividir com vocês a minha experiência, que quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiz um exercício de empatia. Eu, como pai de criança, pai de uma menina, da Pietra, minha filha de 4 anos, eu fiz o exercício de empatia, de me botar no lugar de Caim Velasquez. O que eu faria nessa situação, como pai e como cristão? Para mim foi muito difícil essa experiência, foi uma experiência muito forte, mas que foi legal, porque eu cresci com essa experiência. Para você ter uma ideia de como foi forte para mim isso aí, minha esposa entrou dentro do quarto e perguntou o que estava acontecendo comigo. Eu estava chorando. Eu refleti o que eu faria num caso desse, né? Quando você assume um lifestyle de seguir Jesus, de olhar para os acontecimentos, para as pessoas com o olhar de Jesus, eu confesso para vocês que eu não iria passar nessa prova aí. Eu não consegui me ver tendo uma visão de Jesus nessa situação aí. Eu, como pai, eu ia querer tirar esse monstro de circulação. O que eu quero dividir com vocês é que eu não iria fazer como Caim fez. Porque quando ele ficou sabendo da notícia, muito provavelmente ele teve um sequestro emocional. O que é esse sequestro emocional? É quando você anula por completo o seu lado racional e age só pela emoção, né? E ele teria condições de não deixar acontecer esse sequestro emocional. Um cara que é campeão mundial, que teve em várias situações dentro do ringue, boa e contra ele, já tem condições de manter o racional, né? E isso não aconteceu com ele, infelizmente. E o que a gente traz de aprendizado pra gente dentro da roda de capoeira? Os mais antigos, o que é melhor, muitas das vezes passam por esse sequestro emocional. Quando leva uma banda, que você levanta furioso e vai pra cima da outra pessoa com tudo, ela só tá agindo com o emocional dela, ela não tá agindo com o racional. E eu acho que o caminho da maestria passa por isso aí, né? Da gente, em situações adversas como essa, não deixar a emoção tomar conta. A gente precisa de manter o racional para poder equilibrar isso, por mais que seja difícil. Eu acho que o caminho da maestria está aí, né? Então, Caim não passou nessa prova, mas eu não estou aqui para julgar ele. Pelo contrário, eu estou aqui para apoiá-lo, né? Eu acredito até que ele deveria responder esse processo em liberdade. O problema é que a justiça americana ela é muito rigorosa. E ele já tentou pagar a fiança, não foi aceito pelo juiz.
e ele hoje está preso, está longe da filha e não vai poder estar perto dela para proteger ela, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês com relação à parte de Caim Velasquez. Ele tinha que ter sido um mestre na hora e não ter deixado a emoção tomar conta. E se eu fosse fazer uma prova hoje de ser cristão, eu não iria passar também. Porque quando eu me vi nessa situação, eu ia querer tirar esse cara de circulação, com certeza. Mas eu iria fazer de uma forma diferente. Eu acho que a vingança é um prato que se come frio. E nessa hora a gente tem que ser racional. Porque a gente também não pode se prejudicar e não pode prejudicar de estar do lado da pessoa que a gente ama para que isso não possa acontecer mais vezes. Porque ela vai precisar de apoio psicológico, da presença dos pais. Enfim, essa criança é uma coisa que vai ficar marcada pro resto da vida dela. E eu quero falar para você também que é pai e mãe de crianças, de menino e menina, porque a gente vê isso aí acontecendo muito. E o que eu posso falar para vocês, assim, por experiência de observar e estudar, é o seguinte: quando isso acontece, o pai e a mãe estão comendo bola, tá? Existe uma facilidade para que isso aconteça. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte: estejam de olho, estejam presentes na criação dos filhos. Crie um canal de comunicação aberto para que seus filhos tenham acesso a você quando eles precisarem, que eles possam falar, argumentar, né? Se você não cria esse canal de comunicação, nós estamos sujeitos a isso. E a gente tem que estar ligado o tempo inteiro, né? Esses crimes normalmente acontecem dentro de casa, com pessoas próximas, com parentesco, amizade próxima. A gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas, qual é o nível de doença que as pessoas têm. Então, é importante que nós estejamos perto dos nossos filhos e de nossas crianças, para que a gente não ponha elas em situações deste nível, né? Como eu falei, é um crime que acontece dentro de casa por pessoas que têm acesso aos seus filhos. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Nós precisamos de não deixar que as nossas emoções tomem conta diante de situações adversas. A gente precisa de manter o equilíbrio e não deixar esse sequestro emocional acontecer. A gente precisa agir com racional em situações adversas. E que, para que a gente evite esse tipo de problema, nós estejamos próximos dos nossos filhos, estejamos acompanhando o crescimento deles. Crie um canal de comunicação para que vocês possam conversar abertamente e que eles possam ter acesso a vocês. Nesse caso aí, com certeza houve uma negligência do pai e da mãe para que chegasse a esse nível aí, né? Então a gente precisa de se ligar nisso. Eu sou completamente a favor a que Caim Velasquez responda esse processo em liberdade e que esse bandido vá para a cadeia. Por mais que seja uma doença, essa pessoa não pode estar andando no meio de nós, né? Porque são doentes, mas que são muito perigosos. E o transtorno que ele causou na vida dessa criança, ela nunca mais vai esquecer disso aí, né? Então, se você chegou nesse vídeo até o final, concorda com o que eu falei, comenta aí, #FreeCaim. E galera, salve o Deus vivo e vamos nessa até o fim. Valeu, moçada!